Eu tenho aqui uma outra questão que queria perceber um bocadinho, e agora não falando apenas de componentes high-tech, mas mais numa lógica de decoração como um todo. Como é que vocês conseguem conciliar, de vocês, classe de decoradores, o lado mais estético versus o funcional? Porque imagina, eu vou dar um exemplo concreto de um sofá que foi desenhado num software fantástico, sai ali uma peça realmente futurista, mas depois não é confortável. Como é que conseguem ver estes dois lados? Para mim, a parte estética é importante. Mas é importante tem que cumprir uma função. Por exemplo, um sofá tem que ser bonito, pode ser maravilhoso, mas um sofá é um sofá. Desde a altura que deixa de ser um sofá, é muito bonito só, mas não é confortável. Um sofá, nós temos a ideia que tem que ser confortável, não é? Quando deixa de ser confortável, deixa de ser um sofá. Portanto, a estética tem que ser aliada à função que cumpre, porque senão não... Isso é importantíssimo, não é? Portanto, mas tem consciência que há alguns casos de peças que supostamente têm que ter uma função, mas depois é complicado utilizá-las. Como em tudo, quem desenha as peças e quem faz as coisas, todas as profissões, há bons e maus funcionários, entre aspas. Portanto, cabe às pessoas fazerem o melhor que sabem, não é? Agora, a função é muito importante, o conforto. Decoração não é só para ser bonito. Decoração é para ser bonito, confortável, agradável, que dê vontade de estar. Tem que ser isso tudo, senão não, para aqui, só para ter uma casa bonita. As casas têm que ser vividas e utilizáveis e confortáveis. Senão não vale a pena, quer dizer, senão ter uma casa para mostrar aos amigos não me parece que isso seja... Chamada casa de revista. Sim, exatamente, não me parece que isso seja o conceito mais adequado que um decorador deva fazer, ou que a própria pessoa deva querer para si mesma. Não é? Muito bem. Uma outra questão ainda relacionada com as novas tecnologias, mas já no auxílio que lhe dão no trabalho do seu dia-a-dia. Trabalhar em decoração há uns anos atrás e hoje que temos as ferramentas de internet é muito diferente no que diz respeito, por exemplo, à pesquisa? A nível, estava-me a falar das ferramentas, era isso? A nível de ferramentas é completamente diferente. Mas ferramentas numa ótica de pesquisa, quando o Pedro tem que se inspirar, ter ideias, se calhar com a internet hoje em dia tem acesso às coisas de uma forma mais fácil e mais rápida? Isso é inquestionável. Agora, a internet não substitui uma pesquisa mais profunda. Isso é essencial, ter uma pesquisa muito profunda sobre as coisas, porque muitas vezes até os próprios conteúdos, mas acontece também em relação a tudo, muitas vezes têm conteúdos errados, com soluções erradas, com abordagens erradas. Portanto, eu acho que as coisas acabam, isto em relação, como em tudo, tem que se complementar as coisas. Complementam-se, não existe só aquele caminho A, B ou C, as coisas têm que se complementar. Temos estado aqui a falar de várias questões, mas vou levantar uma outra que tem a ver com a energia e o consumo de energia de uma casa. Eu vou dar alguns dados de um estudo recente que vi, feito a nível europeu, que diz que cerca de 80% do consumo de energia das casas está muito ligado à refrigeração e ao aquecimento do ar e da água. E depois, por exemplo, em dados finais, temos aqui a culinária com 2% de utensílios de cozinha. Portanto, vemos aqui que a parte de refrigeração e aquecimento é muito importante. Minha pergunta para si é muito clara. Os clientes que recorrem aos seus trabalhos já se preocupam com esta eficiência energética das soluções que cria? É assim, mais que os clientes se preocuparem, é importante do decorador se preocupar também, não é? E eu, primeiro de tudo... Mas é uma preocupação mais sua do que deles? Sim, de uma forma geral, porque estes conceitos de ambiente é uma coisa relativamente recente, não é? As pessoas estão mais despertas, mas muitas das vezes não sabem como é que hão de poupar. Portanto, é uma questão... Muitas das vezes hoje em dia o ambiente é... Eu acho, na minha opinião... Vocês têm um papel muito informador hoje em dia também? Sim, eu sinto como isso, não é? Eu acho que um decorador, para ser um bom decorador, tem que ser bom e ser importante, importar-se com as várias áreas, não é? E para mim é importantíssimo e eu acho, por exemplo, salutar ultimamente isto que aconteceu, que o Governo lançou, que tem a ver com os painéis solares e que se pode descontar, deduzir no IRS, essas coisas todas. Portanto, eu acho isso extremamente importante e precisávamos de mais medidas como essas e, no fundo, não seja apenas marketing. Eu acho que muitas vezes isto do ambiente tem a ver muito com marketing, essencialmente. Hoje em dia o ambiente vende também, não é? Portanto, mas é uma preocupação minha constante em relação a isso. Isso faz, por exemplo, se calhar pesar um orçamento ligeiramente mais, mas sabendo que depois tem benefícios do ponto de vista ecológico? As pessoas estão dispostas a pagar essa fatura? Não, mas é que assim, aqui a ecologia versus parte financeira também, não é? Porque são sistemas que à partida podem parecer mais caros e mais onerosos, não é? Mas a longo prazo compensa, não é? A longo prazo, e hoje acho que já a médio prazo acaba por compensar, não é? Cada vez as energias são mais caras, cada vez, isto falando de uma forma muito
normal e natural, cada vez o gás é mais caro, cada vez... E vemos o peso que isso tem na fatura Sim, mensal das famílias. bastante. E nós em Portugal não estamos habituados, por exemplo, a ter aquecimento central e outras coisas que lá fora é perfeitamente normal. Achamos que nós temos um país com uma temperatura amena e eu acho que no inverno, peço desculpa, faz muito Sabe frio. sempre bem, não é? Exatamente, não é? Se não tivermos uma cara a metade para nos aquecer ao lado, portanto, mesmo assim Morre-se frio no inverno. Morre-se frio no inverno. Convido agora a ver uma outra reportagem. Vou lançar aqui uma outra temática que tem muito a ver com os softwares que hoje em dia auxiliam qualquer um de nós a poder imaginar como vai ficar a casa depois de decorada. Ora, espreite. Vestir uma casa é decorar e nos dias de hoje decorar exige bom gosto, claro está, e uma ajuda das novas tecnologias. Os verbos experimentar e personalizar chegaram aos computadores lá de casa. A Bow Concept, uma marca dinamarquesa com presença em Portugal, aposta desde 97 nestes conceitos. Normalmente, numa loja tradicional de mobiliário, você vai, por exemplo, quer comprar um sofá, entra na loja, vê 2, 3, 4 sofás e escolhe aquele que mais se aproxima daquilo que quer comprar. O nosso conceito é diferente. O cliente vem para a loja, nós sentamos, tentamos reproduzir, temos um programa em que conseguimos reproduzir o espaço que ele quer mobilar, mostramos várias opções de sofá, porque temos na nossa base de dados temos todos os produtos que nós comercializamos. Vemos qual é o tamanho de sofá, se quer 2, 3 lugares, se quer com chaise longue, se quer deste modelo, daquele modelo. Temos cerca de 40 e tal tecidos para escolher e peles. Vamos ali assim ao programa e escolhemos o tecido e a pele que mais vão com o resto da decoração que ele supostamente tem nesse espaço. E o cliente pode ver como é que este sofá irá ficar no seu espaço. O seu sofá. O Furnish é um programa que simula divisões e espaços onde queremos intervir. Com uma base de dados com centenas de possibilidades, podemos criar diferentes visões de uma sala de estar ou de um quarto. A grande vantagem deste trabalho que nós fazemos na loja é que o próprio cliente, porque este programa está acessível para download do nosso site, e o próprio cliente pode fazer o download e ele em casa fazer este trabalho. Nós temos muitos clientes que vêm ter connosco com um papelinho e dizer, olha, eu quero encomendar isto. Porque tiveram em casa à vontade, sei lá, com um casal, conversaram os dois, quando chegaram ao fim do dia, quando estão mais tranquilos e escolheram com calma exatamente as coisas que gostariam de ter para a sua casa. Sofás, mesas de apoio, candeeiros, móveis, jarras, tudo é possível. Previnem-se erros de análise e controlam-se melhor os orçamentos. A tecnologia, felizmente, permite-nos oferecer este tipo de serviço que anteriormente era totalmente impossível. Isto aliado também a um conceito mobiliário em que temos muita modularidade e muita flexibilidade que nos permite então apresentar todas estas combinações. Urbanidade é hoje sinónimo de experimentação e decoração. É cada vez mais uma escolha acessível a todos, mas não seja se há uma identificação com determinado conceito. Vimos agora este exemplo de software que ajuda